Fala pessoal, Rodrigo Godoy falando aqui. Venho aqui analisar os jogos dos times brasileiros, né? Fluminense e Palmeiras que jogaram, né? No Super Mundial. Vamos começar com o Fluminense, que uma excelente partida mais uma vez. Uma excelente partida. Uma coisa assim absurda do que o Fluminense está fazendo, demonstrando o futebol muito bem trabalhado, muito bem organizado, desde o Fábio até o centroavante. Então até o centroavante não, desde o Fábio até o último reserva. Por que que eu falo isso? No jogo, eu participei de uma live junto com o meu aluno, né? E ali eu comentei com eles, falei assim, ó, o banco de reserva do Fluminense é muito bom, entendeu? O banco de reserva é um elenco também muito bom, um elenco que o Renato também trabalhou quem está de reserva. Então vocês percebem que quando o Renato faz as trocas, o time não cai de qualidade. Tanto é verdade que os dois gols desse último jogo do Fluminense, Martinelli saiu, entrou o Hércules, gol do Hércules. Na última rodada também anterior a essa, gol do Hércules. Então, assim, o Renato Gaúcho, ele treina o elenco, ele não treina os 11, né? Então, assim, uma excelente partida. O Fábio, não tenho o que falar, como aquela história, né? Um grande time começa com um grande goleiro. E o Fluminense não tem nem o que falar em relação ao Fábio. Muito bem, muito bem. Todas as vezes que precisou do Fábio, ele estava lá e foi muito bem representado ali o Fluminense. Pegou bolas assim absurdas e o Fluminense tomou conta do jogo. Na minha opinião, o Fluminense foi muito bem mesmo e tá vindo para esse próximo jogo com possibilidade de passar. Não é nenhum, vocês estão malucos. Não, tem possibilidade de passar. Como o Palmeiras também tinha possibilidade de passar em cima do Chelsea, né? Então eu creio que essa hora é hora de recuperar o Martinelli, recuperar o Cano, recuperar o Arias, porque vocês perceberam, o Arias e o Cano não foram tão bem nesse último jogo. Jogaram bem ali, fizeram, só que não foram tão bem. Vocês não viram eles fazendo grandes jogadas, não. Então isso quer dizer o quê? Que é um time também que não precisa só dos principais jogadores. É um time que é coletivo. Você vê o Xavier jogando muito, entendeu? O lateral esquerdo que entrou, o Frentes, ele não entrou mal no jogo, sabe? Tava no comecinho ali meio e depois se soltou, foi bem. Então, assim, é uma coisa que eu fiquei muito satisfeito de ver o Fluminense jogando, né? E aí, aquilo que eu te falei, o banco de reserva. Olha só, Guga, excelente jogador. Vamos colocar Canóbio, o próprio Hércules que entrou e fez o gol. Soteldo, Serna, né? Tem o próprio Everaldo, Paulo Henrique Ganso, nem se fala, o Lima. Então, assim, são grandes jogadores que estão no banco e estão no banco fazendo o seu papel, entendeu? Então, foi uma grande partida do Fluminense, deixou a gente aqui no Brasil muito feliz. Foi como o Renato falou, o torcedor do Fluminense coloca a camisa do Fluminense mesmo, saia com orgulho, independente agora do que vai acontecer. E não vamos com esse pensamento pequeno, não. Estamos os 4 melhores do mundo. Não, não, não. Deixou chegar, pô. Deixou chegar. A gente tá falando de um treinador que é campeão em tudo. Renato Gaúcho, campeão em tudo. Então, assim, é um cara que merece, um elenco que merece. O Fábio, campeão de tudo também. Entrou Thiago Silva, nem se fala. Então, assim, tem que levantar a cabeça mesmo e falar, a gente tem condições, pés no chão, humildade. Chelsea é um grande time, é um time que está crescendo e que vai dar trabalho, né? Então essa foi a minha análise do Fluminense. E agora em relação ao Palmeiras, para te falar a verdade, é um sentimento muito triste do Palmeiras ter saído. Porque o Palmeiras, o segundo gol que o Palmeiras tomou, o Everton não merecia ter tomado aquele gol ali. É um goleiro também como o Marcos, grande ídolo do time do Palmeiras.
E eu acho que foi um pecado mesmo ter tomado aquele gol. Na hora que o time mais estava bem no jogo, começou muito mal. O primeiro tempo do Chelsea foi muito, muito, muito bom. O Chelsea atropelou assim em termos de taticamente, mas eu achei que o Abel foi mal na escalação, porque assim, ó, Everton, Giai, Fuchs, Mikael, Vanderlan, que era ali os três que tava deixando a gente com mais medo. Martinez, Rios, Alan, Estevão e aonde eu acho que ele mais errou, Facundo Torres. E lá na frente o Roque. Por que o Facundo Torres? Porque o Facundo Torres, ele só entra pra correr, cara. Infelizmente, ele não faz muitas jogadas. Ele tá ali pra ser um jogador taticamente só, pra ficar marcando. E nesse jogo nem isso ele fez. Perdido na marcação, perdido. O zagueiro do Chelsea saindo por aquele lado ali. Aquela parte ali do Facundo, os caras saíram jogando por ali. Tanto que se vocês perceberem o passe que foi feito pro jogador do Chelsea no primeiro gol, foi daquele lado ali e pegou ele atrás dos dois volantes, atrás do Rios e do Martinez. E ali ele é um jogador de muita qualidade, fez o primeiro gol. Então, assim, na minha opinião, ele deveria ter entrado com o Maurício. Deveria ter entrado com o Maurício. E por isso eu achei um grande erro do Abel nesse jogo ter entrado com o Facundo Torres. E fora isso aí, o time, primeiro tempo foi muito ruim, voltou. O Abel deve ter feito uma conversa muito boa com eles, que eles voltaram com uma outra dinâmica, um outro pensamento. E aí sim o time se organizou, adiantou um pouco a marcação, começou a pegar mais perto da marcação do Chelsea. Foi aonde saiu o gol, né? Você vê que o Estevão, na minha opinião, ele chutou ali, perna direita, ele falou, eu vou chutar. Eu não sei o que vai acontecer. Porém, foi um belo chute, pegou certinho, a bola subiu, o goleiro não esperava, fez um belo gol. Então, ali o time do Palmeiras estava melhor, estava indo para cima. Porém, o que acontece? Veio aquele lance que, infelizmente, atrapalhou todo o planejamento, uma bola, para te falar assim, morta, uma bola que ninguém imaginava que ia dar o que deu. E ali, o segundo gol, aí um balde de água fria. E, infelizmente, veio a derrota, né? Não teve o poder de reação. Quem entrou no segundo tempo já entrou naquele desespero, querendo virar o jogo. E jogar contra um time organizado que é o Chelsea é muito difícil, saindo atrás do placar. E agora, próximo jogo, Fluminense e Chelsea. Eu tô confiante e espero que o Fluminense venha montadinho, não precisa trocar. O Martinez não joga, vai entrar o Hércules normal. Venha montadinho, pés no chão, jogando, deixa o favoritismo pro Chelsea, porém, organizado como sempre está sendo. E eu creio que vai ter uma grande surpresa aí nessa semifinal. Eu acho que o Fluminense consegue passar. Se não tomar esses gols bobos, que nem o Palmeiras tomou, dificilmente o Fluminense vai tomar gol, porque a zaga do Fluminense está muito bem organizada, com o Thiago Silva organizando ali junto com o Fábio. Então eles estão muito bem, estão bem focados. Então por isso eu acho que o Fluminense passa nessa. Podem falar o que for, mas não vai conseguir, na minha opinião, sim. Eu creio que tem que tomar cuidado quando o João Pedro entrar. Se ele não entrar de titular, mas quando ele entrar no segundo tempo, tomar um cuidado, que ele é muito bom jogador. E é isso. Vamos aguardar aqui na terça-feira o que vai ser entre Fluminense e Chelsea. Beleza? Acompanhe aí. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.